Estamos de volta nas nossas redes sociais e também no 95.1 para falar aqui do nosso centro educacional e das atividades que vão funcionar em toda essa estrutura. E aqui ao meu lado, a Mônica Campanharo Zanella, ela que é coordenadora da Educação Especial Inclusiva. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para você. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos. Estamos aqui realizando um sonho, Luan, com a abertura do centro e dentro do Centro de Educação tendo um Centro Municipal de Atendimento Especializado, voltado realmente às crianças, aos nossos alunos, com uma necessidade especial, com uma dificuldade de aprendizagem, com uma deficiência. Antes da gente falar sobre essa ampliação da estrutura, como esse atendimento acontece já no município aqui em Fraiburgo? Sim, hoje nós temos uma equipe já multidisciplinar em Fraiburgo. Contamos com psicólogas que fazem a avaliação neuropsicológica quando é encaminhado o aluno com alguma dificuldade. Temos professoras de AE, que atendem nas escolas. Temos psicopedagogas também efetivas que atendem nas escolas. Após a avaliação, após um diagnóstico que a criança já tem. Já temos resolução da avaliação e estimulação motora, então isso já acontece. Então nós temos essa equipe, é um trabalho em conjunto e já há muitos anos e muito significativo com resultados positivos. Então os nossos alunos já são assistidos de certa forma, além de ter o apoio nas escolas, auxiliares educacionais, quando o aluno tem um diagnóstico que exige. De que forma que a educação recebe, então, esse aluno? Como que é feito essa triagem para iniciar um tratamento, então, o atendimento multidisciplinar? Sim. Então, os alunos, eles são encaminhados através dos CIs e das escolas. Então, o professor percebeu uma dificuldade que a criança tenha no seu desenvolvimento ou na aprendizagem, ou até questões emocionais. Conversa com o seu diretor, com o coordenador, é feita a conversa com a família, primeiramente, e solicitado a autorização para encaminhamento. Esse aluno vai para uma fila de espera. Hoje nós temos uma fila gigantesca de mais de 200 alunos em espera. Então a demanda é grande para o trabalho e para a equipe que a gente tem. Então esse aluno é chamado para avaliação, passa pela triagem, pela anamnese, que é a primeira conversa com os pais. Depois passa pela testagem, tanto dos testes psicológicos padronizados, quanto o olhar pedagógico do desenvolvimento. E aí é encaminhado conforme o diagnóstico, Então tem alunos que são encaminhados diretamente para um neuro ou psiquiatra, que às vezes precisa de uma medicação, precisa de um olhar técnico, mais específico. Outros são encaminhados para estimulação. Se é um caso, Luan, de dificuldade de aprendizagem, nós contamos com o reforço escolar, que acontece lá na escola. Então a gente vê que é uma defasagem de conteúdo, E a gente tem isso muito ainda mais com a questão da pandemia. A gente ficou uma lacuna, Quando a gente vê que é um transtorno de aprendizagem na leitura, na escrita, como dislexia, alexia, Ou na matemática, descalculia. Aí, o próprio TDAH, que hoje tem bastante, é o público-alvo de psicopedagoga, do atendimento psicopedagógico, também encaminhado para as escolas. Quando é uma deficiência, um déficit cognitivo, um rebaixamento cognitivo, vai geralmente para estimulação no AEE, que aí também tem o público-alvo próprio, conforme a legislação. Então, autismo é um caso que a gente tem bem comum, a deficiência intelectual. Então, isso vai para o AEE, E aí, se é um caso leve, diagnosticado, vai 1 ano para a estimulação e é reavaliado para ver o avanço que essa criança teve. Dependendo do caso, como eu falei antes, vai direto para o médico, porque às vezes precisa de um diagnóstico para a questão de direitos e também para medicação, Então, depende do caso. Então, essa triagem hoje é feita pelas nossas psicólogas. E agora, com a ampliação, então, de toda essa estrutura, a abertura do centro educacional, o que isso vai facilitar no atendimento desses alunos? Isso. Então, quando eu falava que era um sonho, é porque a gente tinha o sonho de ter isso num local só, mais articulado e com uma equipe trabalhando em conjunto. Não só a avaliação da psicóloga. Então, o nosso objetivo aqui é que o aluno passe por uma avaliação multidisciplinar. Então, o mesmo aluno encaminhado, ele vai passar pela psicóloga, pela psicopedagoga, pela fono, pelo terapeuta ocupacional, pela avaliação motora, dependendo do que ele necessite. E aí vai sair um diagnóstico multidisciplinar. Cada um com o seu olhar técnico, E temos também assistente social, nos casos que é necessário, que envolve promotoria ou negligência, questões de vulnerabilidade,
também o trabalho da assistente social. Então isso é o conjunto que a gente sonhava. Além disso, Luan, o AEE, né, atende o fundamental. Nós não tínhamos um AEE infantil. Então os alunos da educação infantil eram atendidos na PAI, quando era caso legível para a PAI, e na AMA, quando era autismo. Só que tem uma lacuna aí, de crianças que não têm atrasos, né, para ser admitido na PAI e que às vezes não é que não tinha estimulação, porque a educação infantil é estimulação o tempo todo. Porém, às vezes a criança precisa mais individualizado, né, com um método específico, e é isso que a gente vai oferecer aqui também. Então, a infantil e a estimulação precoce. O que é isso, Luan? Hoje a PAI tem 6 turmas de estimulação precoce. São bebês de 0 a 3 anos, 11 meses, 29 dias, que nasceram prematuro, que têm um atraso no desenvolvimento. Não configura nesse momento uma deficiência. Só que se a gente não trabalhar hoje, vão ficar sequelas possivelmente para o futuro. Então a gente vai trabalhar também com essas crianças na estimulação precoce. E agora, então, com toda essa ampliação, de que forma que as pessoas podem entrar em contato para entender um pouco mais do trabalho de vocês? Como que isso vai funcionar? E outra, com essa ampliação também, essa lista de espera que você comentou de quase 200 alunos, ela tende a reduzir e chegar a zero? Chegar a zero, Luan, eu vou te dizer que é impossível, assim, porque em todos esses anos que eu trabalho na educação, nunca zerou, né? Porque é uma demanda realmente e cada vez mais tem esse olhar, né, do profissional lá da sala de aula, dos próprios pais, para essa questão do desenvolvimento da criança e aprendizagem. No entanto, o nosso objetivo, sim, é que essa fila ande e que tenha esse apoio e esse olhar ainda ampliado de profissionais, tá? Hoje, Luan, o objetivo nosso maior é a rede municipal, tendo em vista, inclusive, essa demanda. Porém, nós estamos abrindo um centro municipal. Então, a gente também vai abrir a comunidade no sentido de alunos da rede estadual ou particular. No entanto, tem que ter os critérios que vão estar no nosso regimento, né? Porque senão a gente não vai dar conta realmente da necessidade, né? E os pais da rede municipal que precisarem de algum suporte, eles podem solicitar na escola mesmo? Na escola, Luan. Isso que eu ia comentar. Então, o princípio é na escola. Então, a primeira conversa é professor, direção, coordenação, para ter essa busca, essa base. Claro, vai ter alunos encaminhados pelo pediatra, já por um neuro para que seja feita a avaliação. Então também pode vir de lá, mas o caminho é a escola. A escola tem um formulário que ela preenche, anexa, né, relatórios, anexa documentos para vir. Então tem um formulário que é para o fundamental, um formulário para o infantil, um formulário para questões emocionais, né? Então cada caso é um caso, mas o ponto de partida é a escola. Mônica, muito obrigado por aceitar o nosso convite, falar um pouco sobre educação. Com certeza, como você disse, é um sonho realizado para vocês que são profissionais e para muitos pais e alunos também que vão ser beneficiados com toda essa estrutura. Verdade. Muito obrigado a você também que nos acompanhou através das redes sociais e do 95.1. A gente continua fazendo essa cobertura e trazendo outras informações para você.